Noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de irmãos. Vamos fazer a leitura da lição 39 do livro Reflexões do Espírito Baltazar. O amor que Jesus nos dispensa torna-nos capazes de prosseguir adiante quando temos problemas a enfrentar, por sabermos que Ele conduz toda a humanidade, qual um enorme rebanho. Compreensivo, ajuda-nos nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino, a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor de nossos destinos, prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos com vistas ao nosso progresso. Baltazar. Faremos agora a leitura dos nossos avisos. Sempre importante. Nós dispomos aqui em nossa casa o serviço de radiação e de preces. Basta colocar os nomes com o endereço completo, uma vez por mês, nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. Na irradiação, que é para encarnados, caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar esta observação, e caso tenha também tentado colocar essa observação. E a prece é para desencarnados, e caso o desencarne tenha ocorrido através do suicídio, colocar também esta observação. Aqueles que desejarem conversar com alguém, no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e nós indicaremos uma pessoa para o atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida aos sábados, às 16 horas. Não tem pré-requisito. Se você tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, CVP. Corre toda terça-feira, das 9 às 12 horas. E a casa também faz distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e cantinhas para pessoas em situação de rua. Para a manutenção desses serviços, nós aceitamos doações, mantimentos não perecíveis. Um aviso importante: que no momento está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, sacos plásticos de alimentos como açúcar, feijão, etc. Mas continuamos a receber plásticos duros, PET, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço, e o óleo vegetal usado. Para maiores informações, ao final da reunião, basta vir aqui, damos maiores detalhes. Por favor, silencie ou desligue vários. Faremos agora a leitura da página que nós recebemos chegar. É uma página de Leon Denis, do livro No Invisível. Identidade dos espíritos. Os espíritos elevados não se prestam de boa vontade às nossas exigências. Suas comunicações têm sempre um caráter moral e impessoal. Seu pensamento plana muito alto, acima das esferas da individualidade, para que não lhes seja penoso aí descer novamente. A maioria cumpriu na terra vidas de sacrifício, sofreu existências dolorosas, prêmio de sua elevação. Eles não gostam, referindo-se a si mesmos, de se vangloriar de seus méritos. Para convencer os céticos, eles têm outros recursos. Preferem introduzir nas nossas sessões espíritos mais inferiores, individualidades que conhecemos na Terra e que, pela sua originalidade, sua maneira de falar, de gesticular, de pensar, nos fornecerão provas satisfatórias. Assim procediam os guias do nosso grupo. Sob sua direção,
Espíritos bastante vulgares, porém animados de boas intenções, uma vendedora de legumes, um ferreiro de aldeia, uma velhota tagarela, outros ainda, parentes falecidos dos membros do círculo, manifestavam-se no transe através dos traços característicos e inimitáveis. Sua identidade se estabelecia por uma variedade de detalhes, de fatos domésticos, mas que interessavam vivamente aqueles que os tinham conhecido. Eles seriam considerados como fastidiosos por outros e não poderiam ser publicados. A multiplicidade e a repetição cotidiana de fatos menores que a existência é feita, embora impossíveis de reproduzir e analisar, terminam por impressionar os mais refratários e por triunfar sobre as dúvidas mais tenazes. Leon Denis. Então, nesse momento, agora nós faremos a nossa prece para iniciarmos o momento de estudo, a nossa reunião. Pedimos as bênçãos do nosso querido, dessa espiritualidade benfeitora que organizou todo esse trabalho para a noite de hoje. Que ele possa envolver a nossa companheira Eliana, que fará o estudo desta noite em torno do livro dos Médios, e a nossa companheira Mônica, que sustentará com o estudo do Evangelho o momento dos pais. E que o Mestre Jesus abençoe a todos nós que aqui estamos, para que possamos compreender os ensinamentos que nos serão trazidos e possamos guardar em nossas mentes e corações. Que seja em seu nome, Mestre. Em nome desses queridos benfeitores, em nome dos nossos guias espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por início a nossa reunião da noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo capítulo dos Médios, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nosso estudo é dos 255 a 261, provas possíveis de identidade. Eu farei apenas a leitura do primeiro item para que a nossa querida Eliana disserte para nós com mais tempo. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, de fato, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, esta é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Aliás, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito dos personagens antigos é a mais difícil de constatar. Muitas vezes ela é até impossível e ficamos reduzidos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e se diz trivialidades ou puerilidades, está claro que não pode ser ele. Mas se só diz coisas dignas do caráter de Fénelon e que este não desaprovaria, há sim, se não prova material, pelo menos toda probabilidade moral de que deva ser ele. É principalmente neste caso que a identidade real constitui uma questão acessória. Desde o momento que o espírito só diga boas coisas, pouco importa o nome sob o qual elas sejam dadas. Censurarão, sem dúvida, que o espírito que tomasse o nome suposto, mesmo para falar só do bem, não deixaria de cometer uma fraude, e desde então não pode ser um bom espírito. É aqui que há delicadezas de nuances bastante difíceis de apreender e que vamos tentar desenvolver. Que a nossa companheira agora possa oferecer para nós o fruto dos estudos. Jesus a abençoe.
Boa noite, meus irmãos. Que a paz, que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós, clareando cada vez mais o nosso entendimento, pacificando o nosso coração, para que juntos possamos entender com clareza o tema que será abordado na noite de hoje sobre o Livro dos Médiuns. Nós estamos começando o capítulo, conforme a Fátima falou, o capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos. E nós vamos falar sobre as provas possíveis de identidade. O próprio Kardec coloca aqui as provas possíveis de identidade. Vamos lembrar o que nós já estudamos antes, todos nós aqui sabemos que todos somos espíritos imortais, no momento estamos encarnados, mas que existe uma população imensa de espíritos desencarnados que convivem conosco. E devido ao planeta que nós ainda vivemos, nós atraímos para perto de nós espíritos que são afins, que pensam e que agem, né, conforme nós ainda pensamos e agimos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, que nós já falamos isso nos capítulos anteriores, lembrando que Kardec também falou para a gente que todos nós somos médiuns, justamente porque esse intercâmbio é constante. Nós estamos sempre sendo influenciados por espíritos que pensam e agem como nós agimos. Então, é importante a gente buscar, através do estudo, do esforço, de termos melhores pensamentos, melhores atitudes, para que a gente possa cada vez mais atrair para perto da gente espíritos melhores também, e com isso sermos melhores influenciados. E esse capítulo ele vem falar justamente da identidade dos espíritos. E nesse item 255, que a Fátima acabou lendo, ele vem dizendo que depois da obsessão, esta é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Aliás, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Porque, por que, que é uma das maiores dificuldades? Porque nós, se eu não sou médium vidente, eu não estou vendo o espírito que está se comunicando comigo. Então a gente precisa se perguntar: que espírito é esse que está passando uma mensagem escrita ou falada através de mim ou através de um outro médium? Será que é exatamente o espírito que assinou a mensagem? Como é que a gente pode ter essa certeza se a gente não está vendo o espírito? Então, por isso que é uma dificuldade. Mas, como ele termina aqui nesse parágrafo dizendo, né, que a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Que, na realidade, o que vai valer, né, o que vai ser precioso para todos nós é o conteúdo da mensagem. Principalmente quando ele fala aqui dos espíritos mais antigos. Como é que a gente vai ter certeza se a mensagem que nós recebemos, ou que foi passada através de nós, assinada por, como ele dá o exemplo aqui de Fenelon, se nós não convivemos com Fenelon, se é uma mensagem de Sócrates, de Antônio de Aquino, próprio Baltazar, Dr. Hermann, como é que a gente vai ter certeza se essa mensagem é exatamente desse espírito se nós não convivemos com esse espírito? E é o que ele diz aqui. Se o conteúdo dessa mensagem não traz utilidades, isso só diz coisas boas, bons conselhos, nos incentivando para o bem e para o belo, então é uma coisa que condiz com a personalidade de Fénelon ou de Sócrates, porque esses espíritos que nós não convivemos, nós só sabemos da personalidade dele através da história. Até mesmo os mais contemporâneos nossos, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone Pereira, que nós não convivemos. Como é que a gente vai ter certeza se a mensagem que a gente está recebendo é do Dr. Bezerra de Menezes ou da Dona Ivone?
através do quê? Do que nós já conhecemos da personalidade desse espírito, através das biografias, do que nós já lemos das obras deles. Então, por isso que o importante é o estudo, né? Estudo, reflexão, cuidado que a gente precisa ter para que a gente não se iluda. Mas, na realidade, como ele está dizendo, o importante não é a assinatura, a gente tem que dar mais valor sempre ao conteúdo dessa mensagem. Como Jesus já dizia, né? Uma árvore boa só pode dar bons frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Assim como entre nós, espíritos encarnados, nós vamos reconhecer aquele espírito, a moral daquele espírito pela sua linguagem, pelo seu caráter, pela sua maneira de agir, a mesma coisa a gente tem que agir com relação aos espíritos. Então, eu me lembrei também de Chico Xavier, quando ele escreveu o primeiro livro dele, Parnaso de Além-Túmulo, que foram obras de diversos poetas que já não viviam mais entre nós. Então, como que a gente vai ter certeza se aquelas assinaturas, Castro Alves, aqueles poetas que já não conviviam e que nós não convivemos, eram realmente os autores daquelas poesias? Mas a gente sabe que existe o quê? Peritos, né? Pessoas que conhecem o estilo daquele poeta, as rimas, a maneira de como ele conduz, o que ele gosta de trazer nas suas poesias. É isso que vai dar veracidade. Então, quando o Chico escreveu aquele livro, esses peritos verificaram e viram que realmente cada poesia estava de acordo com a assinatura, estava dentro do estilo daqueles poetas. Por quê? Porque eles eram estudiosos e sabiam. A mesma coisa uma pintura, né? Quando aparece uma pintura de Picasso, será que é realmente Picasso? Então, ou de Monet, ou de Renoir, desses pintores famosos. Como é que é comprovado que aquela pintura é realmente desses pintores? Porque existem peritos que conhecem, através da colocação das tintas, do estilo de cada um, que realmente aquela pintura pertence àquele pintor que já não está mais entre nós. Então, existem essas técnicas. E para nós que não temos a técnica, nós temos que conhecer pelo menos a moral, a obra desses escritores, dessas personagens, para que a gente possa ver se a mensagem que eu estou recebendo está de acordo com a personalidade daquele espírito, não importa, mesmo que não seja aquele espírito, mas condiz com aquela personalidade, a gente vai aceitar. Então, sempre a primeira posição é a gente ver primeiro o médium, que nós já estudamos aqui também, né? O bom médium. Não existe médium perfeito aqui na Terra. No mundo que a gente vive, existe o bom médium, aquele que é menos enganado. Então, quando a gente conhece o médium, vê que é um médium seguro, de boa moral, que está ali no esforço de ser uma pessoa cumpridora das leis de Deus, dos preceitos da doutrina espírita, já é um ponto a favor. Eu sei que é um médium sério, é um bom médium. Passa com fidelidade as mensagens que está recebendo. Então, esse é o primeiro ponto. E se a mensagem só está trazendo coisas boas, a assinatura realmente não vai ter tanta importância assim para a gente. O importante é o conteúdo. Mas é bom a gente saber tudo isso, principalmente nós que temos acesso à internet, né? Quantas mensagens vêm aí de Dr. Bezerra de Menezes, principalmente na época da pandemia. Será que realmente foi Dr. Bezerra de Menezes que escreveu aquelas mensagens? Então, por isso a gente está sempre sendo convidado ao estudo, porque é através do estudo, da experiência, a gente vai vendo, não, essa aqui não é uma frase do Dr. Bezerra de Menezes. Não, o Dr. Bezerra de Menezes não vai passar uma mensagem que vai me amedrontar, que vai fazer que eu fique com medo. Ele vai trazer uma mensagem que me console, que me dê esperança, que fortaleça a minha fé.
a certeza que Jesus está no comando de tudo. Então, são essas coisas que a gente precisa saber para a gente não ficar repassando mensagens que, na realidade, não são daquele espírito que assinou. Então, por isso, como ele diz aqui, esses espíritos mais antigos que nós não convivemos, é muito difícil comprovar. Então, a gente vai ver sempre o conteúdo da mensagem. E na 256, ele vem falando uma coisa interessante, porque na 255 ele termina dizendo: censurarão, sem dúvida, que o espírito que tomasse um nome suposto, mesmo para falar só do bem, não deixaria de cometer uma fraude. E desde então não pode ser um bom espírito. É aqui que há delicadezas de nuances bastante difíceis de aprender e que vamos tentar desenvolver. É o que ele começa a desenvolver na 256. Começando a explicar para todos nós que, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de alguma forma, na uniformidade da perfeição. E, entretanto, não deixam de conservar suas individualidades. É o que acontece com os espíritos superiores e os puros espíritos. Então, vamos raciocinar. Nós, que não somos ainda, somos espíritos ainda imperfeitos, quantas encarnações nós já tivemos? Quantas personalidades nós já tivemos? Hoje eu estou na personalidade de Eliana, mas essa personalidade é que vai fazer a minha individualidade. Então eu tenho caracteres de todas as personalidades que eu já vivi. E conforme a gente vai reencarnando e vai evoluindo, vai se purificando, a gente vai deixando nossos vícios e as nossas paixões e essas sutilezas, essas puerilidades, né, vão ficando para trás. Então, o espírito puro, quantas encarnações ele já teve? Então, aquele nome, quando a gente vai falar assim, Sócrates, será que ele já não reencarnou mais uma, mais duas vezes? Será que ele tem tanta importância, aquele nome para ele? Né? Todos esses nomes que nós já conhecemos e já tiveram várias reencarnações, então eles vão se purificando e é destino de todos nós sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Mas não seremos todos nós iguaizinhos, que nem robôs. Senão Deus já criava todo mundo perfeito, todo mundo igual. Através das nossas experiências reencarnatórias, nós vamos adquirindo a elevação espiritual, mas vamos continuando com os nossos gostos, com as nossas preferências. Vamos imaginar, por exemplo, esses espíritos como Chopin, esses espíritos que tiveram várias encarnações dentro das artes. O próprio Chopin diz isso no livro Devoção do Invisível, para Dona Ivone. Ele teve várias reencarnações, ele foi famoso em todas essas reencarnações, dentro das belas artes. A última encarnação que ele teve foi como Chopin, na música. Então, ele foi adquirindo, conquistando para ele o que de melhor ele conquistou nessas encarnações, que ele aprendeu nessas encarnações. Já era um espírito puro? Não. No próprio livro Devoção do Invisível, ele diz: eu preciso reencarnar novamente. Vou encarnar no Brasil, numa encarnação curta, anônima, porque eu preciso trabalhar outros sentimentos que eu não trabalhei nas artes. Mas esse espírito, quando se tornar um espírito puro, ele não precisar mais encarnar, qual vai ser a preferência desse espírito? As artes. Ele vai ter conhecimento de várias coisas, mas o gosto dele, né, é como se fosse uma especialização, será as belas artes. Então, vamos ter espíritos puros dedicados à medicina, à ciência, à filosofia, às artes, à matemática, à engenharia, à arquitetura.
e já que tem conhecimento de tudo, mas tem a sua preferência. E assim somos nós. Nós vamos ter também a nossa individualidade, aquilo que a gente mais vai ser atraído. Então é o que ele vem falando aqui na 256. Esses espíritos, quando chegam no grau de elevação, eles já estão com todo esse conhecimento e já não tem mais nenhuma ligação a essas paixões, a esses sentimentos. Já não tem mais egoísmo, mais orgulho. É um amor incondicional. Mas tem a sua preferência dentro daquilo que eles se dedicaram. Mas e vão se reunir em famílias espirituais. Aqueles que pensam, como Chopin, que vai ser ligado à arte, vai se ligar a todos os espíritos que são ligados à arte. Aquele que gosta, como o doutor Bezerra de Menezes, da medicina, que ele se dedica à medicina, todos esses espíritos que se dedicam à medicina vão se agregar na família espiritual do doutor Bezerra de Menezes. E eles vão. Eu não falei no início que nós atraímos, com a nossa inferioridade, aqueles espíritos que pensam como nós. É a afinidade fluídica, né? Essa combinação fluídica. A mesma coisa, esses espíritos já chegaram a esse grau superior, espíritos puros. Eles vão formar uma família espiritual e todos têm o mesmo conhecimento e pensam e agem da mesma maneira dentro daquele tema. Então, já imaginou como nós chamamos o doutor Bezerra de Menezes, né? O mundo inteiro acho que conhece o doutor Bezerra de Menezes. Será que vai ser sempre o doutor Bezerra de Menezes que vem nos atender? Com certeza não. Algumas vezes sim, pode ser, mas muitas vezes será um desses espíritos da família espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que virá em nome dele nos atender. Então isso não quer dizer que seja fraude. Eles já pensam da mesma maneira e agem da mesma maneira. Então, eu me lembrei aqui daquele livro também da Dona Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, né? Quando no primeiro conto, é um caso verídico, escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes, através da Dona Ivone, e que é uma parturiente que estava dando à luz, e a parteira, que antigamente se fazia parto assim em casa, a parteira era uma amiga dela, mas ela estava parto muito difícil. A parteira vê que a criança já estava morta e estava vendo que a amiga, a parturiente, ia desencarnar também. E ela era muito católica, muito devota de Santo Antônio de Pádua. Ela ajoelha e faz aquela prece fervorosa a Antônio de Pádua. E a prece chega a ele, com tanto fervor que ela fez, pedindo ajuda para salvar a vida da amiga. Antônio de Pádua recebe a prece. E o que ele pensa? Quem é que entende melhor desse assunto? Bezerra de Menezes. Ele pensa em Bezerra de Menezes, porque os espíritos se comunicam através do pensamento. Ele pensa em Bezerra de Menezes, que está numa reunião de estudo, sente a mensagem de Antônio de Pádua, dizendo: olha, é no Rio de Janeiro, o assunto é o que você conhece, vai lá e atende essa parturiente, essa parteira e essa parturiente. E ele vai lá. A parturiente consegue, sente a vibração espiritual, que para ela quem é? Antônio de Pádua. Foi para ele que ela rezou, e na realidade não foi ele que ajudou, não foi ele que intercedeu junto a Bezerra, mas para ela é Antônio de Pádua que está ali, ela consegue fazer o parto e a parturiente sobrevive. E ela agradece a Antônio de Pádua a ajuda. Se ela tivesse a oportunidade de perguntar, é Antônio de Pádua que está aqui? Com certeza o doutor Bezerra de Menezes diz assim, isso é fraude? Não, porque ela é católica, talvez nem conhecesse o doutor Bezerra de Menezes. A fé dela era em Antônio de Pádua, e na realidade foi ele que ajudou, porque a prece dela veio, foi com aquele todo fervor até ele. Então é isso que o item 256 vem falando para a gente.
para esses espíritos, e eles não ficam, nem doutor Bezerra de Menezes ia ficar magoado, melindrado, porque ela agradeceu o Antônio de Pádua e foi ele que ajudou. Isso é coisa nossa, de espírito imperfeito ainda, que ainda se melindra com essas coisas. Esses espíritos já não têm mais esse tipo de sentimento. Eles já pensam no todo, eles agem com. Assim também, como diz aqui no item 256, os nossos anjos guardiães, que a gente gosta de ter um nome. Tem gente que acha que tem que ter um nome para o anjo guardião. Então, se eu chamar o anjo guardião, dar um nome, ele vai atender pelo nome que eu der. Ele também não vai se importar, pode ser homem, pode ser mulher, psique, né? Porque espírito superior não tem sexo. Psique feminino, masculino, eles não vão se importar com isso. E se o anjo guardião der um nome de Pedro, pode ser São Pedro, o apóstolo? Pode. Pode ser qualquer outro da família do apóstolo, família espiritual do apóstolo. Então, são essas coisas que a gente precisa ter certeza. O importante é o que chega para nós. É o ensinamento, o aprendizado. É isso que vem dizendo aqui nesse item 256, dessas famílias simpáticas que eles se tornam. Então, entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nomes para nós, mas como necessitamos de nomes para fixar nossas ideias, eles podem tomar o do personagem conhecido cuja natureza melhor se identifica com a deles. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se apresenta como São Pedro, como eu disse, não existe qualquer prova material de que seja exatamente o apóstolo. Pode ser ele, como pode ser um espírito totalmente desconhecido, mas que é pertencente à família dos espíritos de que São Pedro faz parte. E assim ele vai. Então, o nome, é por isso que ele disse logo no início: o nome é indiferente. O importante é a ajuda que a gente recebe, é a mensagem, é o conteúdo da mensagem. Agora, ele vem dizendo ainda na 256. Que a posição é completamente diferente quando um espírito de uma ordem inferior adorna-se com um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E esse caso é tão frequente que não seria demais manter-se em guarda contra essas espécies de substituições. É graças a esses nomes de empréstimo e principalmente com o auxílio da fascinação que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as ideias mais ridículas. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu disse no início, o importante é o estudo, a experiência, para que a gente não se deixe fascinar. Digamos que eu tenho a mediunidade de psicografia e recebo uma psicografia de um espírito, certa importância. Se eu deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, eu não vou reparar nas entrelinhas que, na realidade, o conteúdo da mensagem não condiz com o nome que está ali assinado. Na realidade, aquele espírito está querendo o quê? Usar da minha vaidade, ainda do meu orgulho, para colocar as suas ideias. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado para que a gente não deturpe os ensinamentos de Jesus, como foram deturpados na época do cristianismo, para que a gente não deturpe os ensinamentos dos espíritos que foram trazidos para nós na codificação da doutrina espírita. É esse o cuidado que a gente tem que ter para a gente não se deixar fascinar por isso, né? Por quê? Porque ainda temos as nossas dificuldades. Então, esse é a vigilância que a gente tem que ter constante para que isso não aconteça. Agora ele vem continuando ainda na 256, falando que a questão da identidade é, portanto, como já dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais. Isto que os melhores espíritos podem se
substituir mutuamente, sem que isso traga consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a pessoa deles, porém seus ensinos. Ora, desde que esse ensino seja bom, pouco importa que aquele que o Deus chame-se Pedro ou Paulo, julgamo-lo pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Então, essas instruções gerais, a gente vai ver o conteúdo, porque é uma instrução que às vezes a gente recebe na nossa casa para todo mundo. Não é uma instrução específica, individual, íntima, como ele vem falando aqui. Nas instruções íntimas, que são espíritos de amigos, de familiares, que nós conhecemos, que nós convivemos com eles, mas que não estão mais encarnados, aí sim nós precisamos ter certeza das suas individualidades. Então, se eu preciso conversar com meu avô, se eu preciso ter uma mensagem do meu pai, seja lá o que for, de um filho, eu preciso ter certeza que aquela pessoa que está se comunicando, está dando a mensagem, é realmente aquela pessoa com quem eu quero falar. E ninguém melhor do que eu que convivi com aquela pessoa. Por quê? A gente não precisa, como diz aqui, ficar perguntando ao espírito para que ele dê provas da sua individualidade. O próprio espírito vai dando, através das mensagens, indícios que nós vamos verificando que é realmente aquela pessoa que a gente evocou, que a gente quer conversar. A gente vê novamente no Chico, as mães de Chico, né, que iam lá para conversar com o Chico para saber notícias dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus parentes que haviam desencarnado. A maioria daquelas pessoas não eram nem espíritas, vinham de todo canto do Brasil para buscar um consolo, uma prova de que aquele ente querido estava vivo, estava bem. Chegavam ali, a gente via claramente por que elas saíam dali convencidas. Porque o espírito, ele mesmo, durante a comunicação, durante aquela conversa escrita, ele ia falando um apelido, uma conversa que só ele e aquela pessoa sabe. Ou encontrei no mundo espiritual a fulana, a tia fulana, que ninguém que sabia, muito menos o Chico. Então, é aquele ente querido. Então, são detalhes, às vezes, pequenos, mínimos, que a própria pessoa vai identificar que era ele. É o jeito de falar, a maneira de falar daquele espírito. Então, nessas instruções particulares, íntimas, é o que Kardec vem dizendo, que é necessário que a gente identifique, né, se é aquela pessoa realmente que a gente deseja falar. E como ele está dizendo, essa identificação fica mais fácil de ser comprovada porque nós já convivemos com ele, conhecemos seus hábitos, seu caráter, que são os sinais seguros de identificação. E é aquilo, o espírito que conviveu conosco, mais ou menos, não é nenhum espírito superior, né? São espíritos iguais a nós, que ainda traz as suas dificuldades, seus preconceitos. Então a gente vai verificando que realmente é aquela pessoa, por um detalhe. Naquele livro também do Chico, Eles Ainda Vivem, tem várias mensagens também, e ele tira, no livro ele tira xerox das mensagens. Então, o espírito vem trazendo esses detalhes que às vezes até a maneira de escrever do espírito, a mãe reconhece que é realmente aquele espírito. Tem um caso interessante ali também, que foi um casal que desencarna. Eles tinham uma filhinha, deixaram a filhinha, a mãe de um deles, e foram para uma outra cidade que eles iam ser padrinhos de casamento. E tem um acidente, os dois desencarnam. Tanto a mãe do rapaz como a mãe da moça ficam desesperados, né? E vão
o Chico para buscar notícia, por que que aquilo aconteceu. São várias mensagens que esses espíritos vão dando e vai dando a certeza realmente que é. A primeira mensagem do rapaz, que ele vem dizendo que eles estavam bem, que eles ficassem bem, porque aquilo tinha realmente que ter acontecido, estava na programação reencarnatória deles. Então ele vem trazendo a mensagem, e entre um parágrafo e outro, aí vem uma frase com uma letra diferente, perguntando pela filha. Aí a mãe da moça diz assim: essa é minha filha. É a letra da minha filha aqui nesse parágrafo e outro. E depois essa mesma filha manda uma mensagem só ela, que a mãe reconhece que realmente é ela, porque a filha ela gostava de escrever muito bem e não gostava de repetir as palavras. Quando ela escrevia, ela não gostava de repetir as palavras. Aí a mensagem vem só um pedacinho da mensagem, a gente não consegue nem ler o conteúdo da mensagem. E ela vem escrevendo, a pessoa que eu encontrei, não sei o quê. Aí mais embaixo ela bota de novo, a pessoa, ela risca, o espírito risca e escreve, criatura. Aí a mãe, é minha filha. Minha filha não iria repetir 2 vezes a palavra pessoa. Então são detalhes pequenos e a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para identificar aquele espírito. Então Chico nos ofereceu várias provas disso. Por quê? Era um médium confiável, um bom médium, seguro, dava essa credibilidade e não precisava perguntar nada ao espírito, o espírito mesmo ia oferecendo essas provas de identificação. Então, Kardec vem dizendo aqui que isso é importante, nessas mensagens particulares. Ele cita aqui até a 258, um fato que foi relatado lá no item 70, que nós também já estudamos. Era na época das mesas girantes ainda, no navio. Quem já estudou o Livro dos Médiuns sabe disso, né? Ou quem está acompanhando as reuniões todas, nós já comentamos isso aqui. Então, é um marinheiro que havia desencarnado e ele dá a comunicação ali na mesa através das pancadas. E ele pede, por favor, que devolvam ao capitão do navio uma quantia pequena, nem é mencionada a quantia, era um valor pequeno, e quando ele desencarnou, ele estava devendo ao capitão e não teve condições de pagar. Nem o capitão lembrava daquilo. Aí o capitão vai ver lá nos livros e vê realmente ali o nome do marinheiro e a quantia que ele estava devendo. Então, são provas de identidade mostrando que aquilo ali não era fruto da mente daquelas pessoas, é realmente o espírito do marinheiro que estava ali se apresentando. Então, eles dão, quando querem, eles precisam se fazer, verificar que são eles mesmos. Na 259, ele vem falando que às vezes existe um meio que dá, algumas vezes dá certo, é de quando um espírito é inferior e se comunica, e você pergunta, né? Você afirma em nome de Deus Todo-Poderoso que você é realmente essa pessoa que está assinando? Então, o espírito normalmente ele não afirma, ele foge. Falou no nome de Deus, ele foge. Mas ele diz aqui que existem espíritos que são tão hipócritas que às vezes dizem, mesmo que são, né? Então, de todo jeito, é sempre o conteúdo que vai verificar se é digno daquela pessoa que está escrevendo, porque naquela época se recebia muita mensagem do Cristo, de Jesus, de Deus, de Maria, né? Então, esse tem que ter esse cuidado. Na 260, pode-se também incluir entre as provas de identidade a semelhança da escrita da assinatura. Mas, além de não ser dada a todos os médios obter esse resultado, nem sempre isso representa uma garantia suficiente, porque existem falsários também no mundo dos espíritos. Mais uma vez, é uma prova difícil, porque um médium, para receber uma psicografia com a letra da pessoa desencarnada e com a assinatura, ele precisa ser um médium mecânico. E isso é uma faculdade muito rara. Chico era, né? Tanto é que também temos, mais uma vez, o exemplo do Chico,
E foi aquela carta do rapaz que morreu, eram dois amigos, e estavam num quarto, a arma dispara, um morre e o outro é preso por ter matado um amigo. Embora ele dizia que não, que foi um acidente, mas quem não tinha ninguém para provar que não fosse. O rapaz que desencarnou manda uma mensagem através do Chico, que era um médium seguro, um médium respeitável, com a letra dele dizendo que tudo aquilo foi um acidente, que eles estavam no quarto olhando a arma e a arma disparou. O amigo não teve nenhuma intenção de matá-lo, que foi apenas um acidente, e ele assina. E a assinatura foi colocada nos. O perito, né, que faz essa comprovação, confirmou que era realmente a assinatura do rapaz que havia desencarnado. Mas isso é um caso muito raro, porque é preciso que o médium seja um médium confiável e que seja um médium mecânico, mas não deixa de ser também uma prova, como ele está mencionando aqui, né? Aí vem a 261. Disse-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode muito bem imitar a linguagem. Isto é verdade. Temos visto algumas que tomavam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simulavam o estilo evangélico e prodigalizavam à torta e à direita essas palavras bem conhecidas. Em verdade vos digo. A gente sabe que Jesus tinha mania, né? Tinha esse jeito de se comunicar, está lá no Novo Testamento. E esses espíritos, para enganar, começavam a mensagem dizendo assim e assinava. Cristo, Jesus Cristo. Mas é aquilo, é sempre olhando o conteúdo. Aqui no finalzinho o Mensagem de Maria, né? Aqui no finalzinho desse livro, ele traz algumas mensagens apócrifas, que são mensagens falsas, porque Kardec recebeu também, né? Muitas mensagens verdadeiras, mas muitas mensagens falsas. Aí a gente vê a importância do estudo, da responsabilidade, da experiência, para distinguir uma coisa da outra. Então, ele tem aqui mensagens de Vicente de Paulo, várias mensagens falsas, e também de Jesus Cristo, Napoleão, né? Aí, quando você vê a mensagem aqui de Jesus Cristo, começa também exatamente isso. Ele vem falando, isso aqui não fala assim, vamos mudar aqui falar. Ele vem falando que em verdade. Aí ele começa a elogiar, né, a própria grandeza dele. O Cristo se vangloriando das coisas que fez em prol da humanidade. Como Cristo iria usar de vaidade se a gente sabe que não é? É um espírito puro, não tem mais esses sentimentos. Então é isso que a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas, tanto os encarnados, né? João Evangelista já dizia isso no Novo Testamento. Verificar esses são espíritos de Deus, cuidado com os falsos profetas. Então, quantos Cristos aparecem, mesmo encarnado aqui, entre nós? Mas com pompa, com vaidade, andando em séquitos. Então, a gente sabe que nós, cada reencarnação, a gente vai evoluir e não regredir. Então, Cristo nunca apareceria para a gente com esse tipo de sentimentos. Então, é o que Kardec vem dizendo aqui. É a mesma coisa, é fácil imitar Baltazar. Baltazar sempre começa a mensagem dele dizendo, né, pela graça infinita de Deus. Então, qualquer espírito pode começar com essa fala e assinar lá embaixo Baltazar. Mas e o conteúdo? Condiz com o que Baltazar costuma falar para a gente?
Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Por isso que a gente precisa estar muito atento. E, na dúvida, gente, não ter vergonha de perguntar quem sabe mais. Então, recebi uma mensagem. Realmente não está dizendo nada de mal. Mas, às vezes, o espírito superior, ele não é prolixo, ele não fala muita coisa. Em poucas palavras, ele fala muita coisa para a gente. Então, aquela redundância, repetindo as palavras. São esses detalhes que nós temos que prestar atenção para verificar se nós estamos sendo vítimas, né, de uma mistificação. Aí ele vai terminando aqui falando, né? Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre algum trecho ferirá o ouvido. É então que o médium, assim como o evocador, necessitam de toda a sua perspicácia e de toda a sua ponderação para separar a verdade da mentira. Então é aquilo. Por mais que um espírito queira imitar um espírito superior, em algum momento ele vai mostrar a sua inferioridade. O espírito superior não fica elogiando a gente, não fica incentivando a nossa vaidade. Me lembrei do caso também daquele livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Por que aquela médium se deixou fascinar e achava que aquele espírito era o guia espiritual dela, quando na realidade ele era o obsessor? Ele estava querendo derrubar, ele não tinha nada contra ela, não, mas ele queria derrubar o trabalho da Casa Espírita. E é isso que a gente precisa ficar atento. Eles vão pegar justamente aquilo que a gente ainda traz. Ela não era uma pessoa má, mas ainda trazia dentro dela a vaidade. Ela queria ser a melhor médium de cura. Aí o espírito que queria acabar com o trabalho, ela era uma médium de cura, acabar com o trabalho da casa, acabar com a casa, começou a dizer que ela era uma excelente médium, que ela tinha que fazer um trabalho diferenciado. E o trabalho dela ia trazer reportagens, a revista, a televisão, a casa ia ficar famosa. Isso é coisa de espírito superior? É esse o objetivo da espiritualidade? Fazer com que a gente fique famoso, que a casa fique em evidência? Mas quando a gente deixa se levar pela nossa vaidade, a gente fica acreditando. Então ela acreditou que o espírito obsessor era o guia espiritual dela. Então é o cuidado que a gente tem que ter realmente em tudo. É uma vigilância constante, né? E o mais importante é conhecer a nós mesmos, as nossas dificuldades que a gente ainda traz, para que a gente possa ficar atento a tudo que nos rodeia e, no momento de fragilidade, a gente reconhecer, peraí, eu falei no início que nós somos, né, influenciados pelos espíritos a todo momento. Então, no momento que a gente está invigilante, porque a gente não consegue ficar com o pensamento elevado e o sentimento elevado o tempo todo, essas ideias podem vir na nossa mente, quem psicografa na psicografia. Então, é o cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, o tempo todo, e usar os recursos que a gente tem. Não estou bem, ou recebi essa mensagem, não sei, estou achando meio estranha. Vai procurar a direção da casa, um médium mais experiente, para aconselhar e ser humilde o suficiente para aceitar a crítica, aceitar que aquilo ali não está bom, tem alguma coisa de errado. Não vamos publicar nada que a gente não tenha certeza. Porque às vezes pode vir numa mensagem uma coisa nova, mas vamos aguardar. Pode até ser que aquela informação seja verdadeira, mas vamos aguardar, porque uma mensagem verdadeira, o próprio Kardec vem dizendo no livro dos médiuns, se ela for para ser divulgada, ela vai pipocar em vários médiuns. Essas informações vão vir em todos os cantos. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter
em prol de nós mesmos, principalmente em prol da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita. Ele fala aqui, ó. Como ele disse, jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre algum trecho ferirá o ouvido. É então que o médium, assim como o evocador, necessitam de toda a sua perspicácia, de toda a sua ponderação, para separar a verdade da mentira. Devem convencer-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e de que, quanto mais elevado for o nome sob o qual um espírito se apresente, mais desconfiança deve inspirar. Quantos médiuns têm tido comunicações apócrifas, quer dizer, falsas, assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Então, é o que a gente vem falando o tempo todo, é esse cuidado que a gente tem que ter e o estudo permanente. O médium precisa estar sempre estudando, sempre se vigiando, sempre buscando se melhorar cada vez mais, porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, a gente ainda vai sofrer esses assédios. Como eu disse no início, não existe o médium ainda perfeito. Existe o bom médium, aquele que é menos enganado. Nenhum bom médium está livre de ser enganado no momento de invigilância. Então, que a gente busque isso. Aqui na página ele já vem falando também, ó. Que ele vem dizendo que esses espíritos eles se manifestam-se no transe através dos traços característicos e inimitáveis. Sua identidade se estabelecia por uma variedade de detalhes de fatos domésticos. Ele está falando dos espíritos íntimos, né, familiares, mas que interessavam vivamente aqueles que os tinham conhecido. Eles seriam considerados como fastidiosos por outros e não poderiam ser publicados. A multiplicidade e a repetição cotidiana de fatos menores, de que a existência é feita, embora impossíveis de reproduzir e de analisar, terminam por impressionar os mais refratários e por triunfar sobre as dúvidas mais tenazes. É como sempre dizia que essa mensagem de Leon Denis. É como sempre Jesus nos diz, né, que a gente precisa ter esses olhos de ver e ouvidos de ouvir. Assim como a gente às vezes não vai assistir atualmente nenhum fenômeno mediúnico ostensivo, mas se a gente tiver essa sensibilidade, a gente vai verificar na nossa vida do dia a dia alguma coisa que vai mostrar para a gente que nós não estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga está junto de nós, nos dando força, nos dando coragem nos momentos mais difíceis. Então, que a gente busque sempre o estudo, a paciência, a perseverança, a oração, para buscar o contato com essa espiritualidade superior. E tenhamos a certeza que nos momentos mais difíceis que tivermos, se agirmos conforme aquela parteira, né, com fé, com devoção, a nossa prece vai chegar sim ao coração. Não importa se é no nome do santo que a gente tem veneração, não importa. Vai chegar naquele espírito superior, elevado, da família daquele santo que a gente gosta tanto e vai nos ajudar de alguma maneira. Eles não vão tirar o nosso fardo, mas vão nos ajudar a carregar esse fardo com mais leveza, com mais tranquilidade, na certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça cada vez mais a fé, a perseverança e no esforço de sermos pessoas melhores. Obrigada por. Obrigada, Eliana. Que Deus continue abençoando a tua palavra para estar sempre conosco. Agora nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é a leitura do Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral. Então, os itens 4 e 6 são 3 citações evangélicas, eu as lerei, e o comentário de Kardec. Podem complementar
ao chegar em casa numa outra oportunidade. E a nossa amiga Mônica vai fazer o comentário. Item 4. Fala sobre abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Tem 5. Então disse Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus lhe respondeu: Verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier a vida eterna. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Item 6. O outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Então, agora nós pedimos aos médios que possam para as suas posições para o nosso momento de passe. Vamos já procurando nossa sintonia com nosso benfeitor espiritual, que nesse momento com certeza está junto a nós, auxiliando nos passes, que essa espiritualidade amiga vai promover para nós esse oferecimento de fluidos melhores, de boas vibrações, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, com mais disposição para as nossas lutas diárias, pelo nosso cotidiano, por tudo aquilo que temos que resolver. Esse é um momento bom para as nossas preces, conversar com Deus, conversar com Jesus e aproveitar desse instante. Querido Mestre, nós te rogamos neste instante para que, através desses amigos espirituais, possam trazer aos nossos corações e aos nossos corpos físicos as energias necessárias para que sejamos envolvidos em paz, em tranquilidade, para organizar as nossas ideias, organizar todo o nosso corpo. Abençoe, Jesus, aos médios que se encontram diante de nós, para que eles possam nos oferecer o melhor que eles têm dentro dos seus corações e de suas próprias energias. Abençoe-nos, Senhor. E em teu nome, e em nome de Deus, iniciemos o momento do Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações. Esta é a ideia que deve prevalecer desta mensagem quando é dito por Mateus, a passagem de Jesus: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Nós devemos ter sempre em mente que somos espíritos imortais. Se não conseguirmos diariamente refletir sobre isso, tire uma vez por semana para refletir: eu sou um espírito imortal. Nós precisamos viver a nossa vida de relação com as nossas famílias, ter os nossos trabalhos, os nossos estudos, mas precisamos ter em mente que também devemos nos devotar às atividades que vão nos fazer nos colocar
mais próximos de Jesus, que vão nos elevar como espíritos imortais. Aqui, em relação a abandonar pai, mãe e filhos, eu me recordei de Dr. Bezerra de Menezes, tão falado hoje pela nossa companheira Eliana, quando ele, com a filha doente, médico, depois de ter tratado a sua filha, ele tem também o pedido, um chamado de socorro para atender outras pessoas em situação grave. E ele então deixa a sua filha já medicada, tratada, ainda em estado febril, ainda doentia, mas já tratada e vai cuidar de outro que também está doente. Essa é a ideia que nós devemos ter. Cuidar não só dos nossos, para os nossos interesses, os nossos familiares, mas cuidar também dos que estão à nossa volta, da forma que nos for possível cuidar. Se nós não temos como dedicar um tempo, não somos como o doutor Bezerra, médicos, né, ou enfermeiros, mas nós podemos doar um alimento, nós podemos atender a Jesus das mais diversas maneiras, ainda que seja orando pelo outro, orando por aqueles que se encontram em posições difíceis, buscando ouvir um pouquinho mais, buscando dar uma palavra de conforto, buscando atender das diversas maneiras que sempre estão ao nosso alcance. Não há o que nós não possamos ajudar. Nós sempre temos algo de nós para atendermos ao chamado de Jesus. Lembrando que Jesus aparece à nossa frente, à nossa porta, não na forma de Jesus, mas através do nosso irmão. É ele que, em nome de Jesus, nos roga auxílio. Então, que nós possamos buscar fazer o nosso melhor, lembrando sempre de que somos espíritos imortais. Graças a Deus. Graças a Deus. Resta agradecer a Deus por tudo que recebemos na noite de oração, de socorro espiritual, que com certeza benfeitores aqui presentes viram-nos paz e harmonia e anotaram as nossas pendências, para que as providências possam ser ouvidas. E sempre nos auxiliem. Lembremos as palavras de hoje. Vamos sintonizando com os bons espíritos para ficarmos assessorados por eles, seguindo o máximo que pudermos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que ele nos abençoe e nos leve de volta aos nossos lares em paz, em segurança. Que possamos, Senhor, retornarmos a esta casa em uma próxima oportunidade para darmos continuidade aos estudos da doutrina do Espírito. Que a sua paz, Jesus, envolva-nos a todos. Graças a Deus. Em seu nome e em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião dos médios. Graças a Deus.